Olá, que tal? Sou Catrine, professora de língua espanhola no Colégio Catedral, e hoje eu vim trazer para vocês uma aula para o Enem, né? As provas estão chegando e a prova de língua estrangeira do Enem são ali 5 questões, né? No especial o espanhol, e elas estão lá para testar a nossa capacidade de leitura e interpretação dos participantes. A gente sabe que muitos, né, escolhem ali o espanhol por ser uma língua ali parecida com o nosso português, que é a nossa língua materna, ou até mesmo por não ter ali um domínio na língua inglesa. Só que é necessário a gente ter um estudo, né, redobrar a leitura e ficar por dentro do que acontece ali na realidade dos países de língua espanhola. Ou seja, as pessoas elas acabam escolhendo o espanhol por ter essa proximidade com a nossa língua materna e assim acreditam que terão facilidade em compreender ali aquele texto que está sendo apresentado dentro da prova. Então, o exame ele testa o conhecimento instrumental do aluno. Ou seja, ele visa aquela capacidade de ler e interpretar de forma correta um texto ou um quadrinho ou até mesmo uma situação qualquer, como por exemplo pode ter lá um depoimento lá de um ganhador de um prêmio Nobel, por exemplo. E associar as palavras e expressões ao tema da questão é fundamental. Devemos reconhecer a importância da produção estrangeira como uma representação da diversidade cultural e linguística, tá? Ou seja, o Enem ele não quer que você simplesmente decore ali as regras, né, da gramática espanhola, mas sim que o candidato entenda o que está sendo pedido dentro da questão, tá? Por exemplo, se o aluno ele não tem uma leitura, né, atenta, ele pode correr risco e até cair em pegadinhas clássicas, né? Que são aquelas palavras que têm uma aparência no espanhol e na nossa língua materna, que é o português. Só que elas têm um significado totalmente diferente, que são os famosos cognatos ou os falsos amigos. Como, por exemplo, né? Pastel, que quer dizer ali em espanhol bolo, e não ali o salgado em si, pastel, como é pra gente no português. Observem os exemplos. Me gusta comer pastel en las fiestas de cumpleaños. Olha aqui, eu estou falando que eu gosto de comer o bolo, né, das festas ali de aniversário. Apellido ou apellido, que tem o significado de sobrenome e não o apelido, né? Olha o exemplo. Qual é seu apellido? Eu estou perguntando ali qual é o seu sobrenome. Você poderia responder, mi apellido es Ribeiro, por exemplo. Eu estou, então, perguntando o seu sobrenome e não o seu apelido. Então, o aluno ele tem que ter uma atenção para essas palavras, expressões que são parecidas com o nosso português, mas que tem esse significado diferente, tá? E a maioria das provas, né, no caso da prova de língua espanhola, traz textos. E esses textos fazem com que o aluno, ele seja ali desafiado a entender o significado, né? Como é que funciona a questão da estrutura da prova, né? Nós temos ali um material, né, que seria um texto, um quadrinho, um comercial, né, em espanhol, que vai ser o nosso material em espanhol. Temos o enunciado da questão, que será em português, e as opções de resposta, que também estarão ali em português. Muitos alunos me questionam, mas prof, o que eu devo estudar para a prova de espanhol ali dentro do Enem? Eu gosto de pautar que o foco maior das provas da língua estrangeira do Enem é interpretar os textos. Pode ser um texto comum, com 2 ou 3 parágrafos ou até mais, né? Pode ser uma história ali em quadrinho, como por exemplo da Mafalda, um comercial de TV, um trecho de uma obra literária ou até mesmo alguém que tem um destaque dentro desse campo ali, desses países que são falantes do espanhol, como por exemplo Frida Kahlo, que foi uma artista muito renomada e ela é estudada
né? E só que também já caíram questões que envolvem a questão de tradução, né? Traduções ali de expressões, poemas ou letras de músicas, tá? Mas é claro que nós não podemos deixar a gramática de lado, pelo contrário, nós temos ali que conhecer os tempos verbais, o uso dos pronomes, principalmente dos pronomes de complemento, tá? E saber diferenciar aquelas palavras que são idênticas ao nosso português. Então, isso tudo contribui para que tenha ali uma boa leitura, né, no texto. O importante no Enem, gente, é ter um foco, é ficar atento no que está sendo pedido. No caso da nossa prova de espanhol, o ideal é quebrar um pouco aquela sequência lógica da questão. Então, como é que eu vou fazer isso? Comece lendo o que se pede na questão, aquele enunciado que estará ali em português, com muita atenção. Isso vai ajudar com que você ali, né, tenha uma leitura, uma interpretação e até mesmo uma compreensão daquele texto que estará em espanhol, né? Você terá ali um foco. O seu objetivo será identificar o que aquele enunciado está pedindo. Consequência, leia o texto em espanhol e tente localizar a resposta pedida. Procure, né, o terceiro caso, procure na lista das alternativas a melhor que se adequa à pergunta e assinale. Vamos observar aqui o exemplo de uma questão do Enem de 2019, tá? Então, vamos começar ali pela nossa sequência lógica, lendo o enunciado que estará em português, gente. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula, né, a cigarra e a formiga, é retomada para. Então, vamos observar ali. Qual é o objetivo desse texto, né? Que hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga, né? É uma história que vem contando, né, um texto que vem contando pra gente uma fábula, né, da cigarra e da formiga, onde a cigarra, ela passa o verão cantando. E quando chega ali o tempo frio, ela está em um momento que ela não tem nada o que comer, então ela decide pedir ajuda para sua vizinha, que no caso é a formiga, né? E a formiga, como bondosa, acaba dando ali alguns grãos ali de arroz, só que ela deixa ali uma moral, né? Mas vale prevenir que lamentar. Só que aí, dando sequência nesse texto, ele não frisa essa questão da moral. Então, é o que vocês têm que estar atentos, porque no próximo parágrafo ali, já começa falando, né, que as formigas são cortadoras de folhas, né, e são consideradas as primeiras agricultoras ali do planeta, que se dedicam a cortar, né, a juntar ali folhas, se alimentam por ali. E, dando sequência, vem falando sobre a cigarra, né? Sobre a característica ali da cigarra. Então, vocês podem observar que este texto aqui, essa fábula, não frisa ali a moral. Então, observem as alternativas. A letra A. Apresentar ao leitor um ensinamento moral? Não, não é. Por quê? Por mais que o nosso texto nos trouxe ali, né, que a formiga acabou dando uma lição ali, uma atenção para a cigarra, o texto ele não frisou isso, tá? Então, não é a letra A, porque não persiste ali em apresentar para o leitor aquele ensinamento moral, tá? Letra B. Reforçar o estereotipo associado às cigarras? Também não. Letra C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza? Sim. Vocês puderam perceber que o nosso texto, ele traz ali, né, aquela moral, só que ele não frisa nela e dando sequência ali, ele vem trazendo características, né, dos insetos ali, no caso da cigarra e da formiga. Então, ele descreve ali o comportamento desses insetos perante a natureza.
A letra D, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras? Não. O texto, em um momento algum, quis dar ênfase para essa questão da superioridade ali das formigas, porque a formiga se organizou, manteve ali em guardar, enquanto a cigarra estava cantando. Não. Por quê? Porque é uma característica do comportamento da cigarra, né? Cantar ali, né? E letra E, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Também não é, porque o texto aqui, a nossa fábula, não tem esse objetivo de descrever essa relação social, né? E sim, descrever o comportamento dos insetos na natureza, em especial a cigarra e a formiga. Então, vocês devem observar o enunciado, ver ali qual é o objetivo ali daquele enunciado, aquela conclusão que ele quer que você tenha, né, daquele texto, no caso da nossa fábula aqui apresentada. Em segundo plano, você lê o texto. Se precisar ler uma, duas, três, leia o texto. E uma característica importante, gente, enquanto vocês estiverem lendo este texto, tente ler em espanhol, não ali ler em português, porque isso vai dificultar com que você compreenda ali o que aquele texto ele tá trazendo ali pra gente, tá? Então, fiquem atentos a essa questão e, dando sequência, vocês conseguirão ali observar as alternativas e você vai assinalar a opção que mais se corresponde ali, né, que se enquadre ali dentro da sua resposta, né? Então, espero que vocês tenham uma boa prova, tá? Não deixem o espanhol de lado, leiam aí, tente estar atuais no que quer dizer a temas da atualidade que envolvem os países, né, de língua espanhola, que provavelmente são temáticas que serão abordadas no Enem, tá? Então, boa prova e até logo!